A paz do Senhor, querido, quem vos fala é o pastor Rafael. Eu quero falar algo sobre o poder do louvor. A Bíblia diz que Paulo recebe uma visão de um homem dizendo: atravessem a Macedônia e nos ajude. E Paulo atravessa a Macedônia e chega numa cidade chamada Filipos. E naquela cidade havia uma jovem com um espírito de adivinhação, né? E Paulo, pelo poder de Deus, liberta aquela jovem daquele espírito. E aqueles homens que habitavam naquela cidade, que viviam, né, com o lucro da adivinhação daquela jovem, ficaram indignados com Paulo e Silas. E o que fizeram? Lançaram Paulo na prisão, no cárcere privado. Só que a Bíblia relata que próximo da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus. Mas espera aí, eles estavam em uma situação desfavorável. Mesmo eles estando numa situação desfavorável, né, eles optaram por louvar. O que você está querendo dizer com isso, pastor Rafael? Eu estou querendo dizer que, independentemente do ambiente que você esteja, que a situação que você esteja vivendo, não deixe de abrir os teus lábios para adorar e cantar hinos a Deus. Sabe por quê? Porque enquanto você louva, Deus está trabalhando. Enquanto você louva, independentemente da situação, porque eles tinham tudo para murmurar e questionar, porque Deus manda ele para um lugar para eles pregar, e eles sofrem afrontas, eles são chicoteados, eles apanham naquele ambiente, eles estão com fome, com sede, no cárcere privado, vamos botar assim, uma espécie de uma solitária. Mas ao invés deles murmurar e criticar, colocando a culpa em Deus, eles viram um para o outro e falam assim: ó, vamos orar e vamos cantar hinos a Deus. E a Bíblia diz que enquanto eles cantavam, os outros presos escutavam. E o que aconteceu? Um terremoto naquele lugar. Foram abertas as prisões de todos. Ninguém fugiu, porque Deus não faz nada pela metade. O carcereiro pensou em se matar. Quem sabe Satanás assoprou no ouvido dele, dizendo assim: se mata, porque os presos vão fugir, você vai morrer do mesmo jeito. Mas Paulo e Silas bradaram na hora, dizendo: não faça tal coisa, porque estamos todos aqui. Porque Deus, quando quer fazer uma obra, Deus não faz nada pela metade, Deus faz a obra completa. Aquele carcereiro virou e disse: senhores, o que eu devo fazer para ser salvo? Paulo vira para ele e diz assim: ó, crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. O poder do louvor. A Bíblia diz que quando Saul estava possuído de um espírito maligno que o atormentava, que o perturbava, não tinha nada que fazia aquele espírito sair, aquele espírito vinha da parte de Deus, ou seja, pela permissão de Deus, vinha atormentar Saul. E quem Saul chamava? Manda chamar o tangedor, manda chamar o tocador de harpa, manda chamar aquele que louva, manda chamar aquele que adora, manda chamar aquele que adora em espírito e em verdade. Quem? Chama Davi. E a Bíblia diz que quando Davi começa a tocar, começa a salmodiar, começa a louvar, o espírito que estava na vida de Saul ia embora pelo poder do louvor e da adoração. Enquanto você está louvando, eu profetizo que esse espírito mal está saindo. Enquanto você está louvando, Deus está jogando por terra os laços, as ciladas. Enquanto você estiver louvando, adorando o nome do Senhor, tenha certeza que toda ferramenta preparada contra ti não vai prosperar, porque o louvor, ele move a mão de Deus. E para finalizar, Josafá está sentado no seu trono. Josafá era crente, temente a Deus, rei de Judá. De repente o mensageiro chega: Josafá, levanta do trono, prepara os soldados para a guerra, porque vem um grande exército contra ti como a areia do mar, a saber, os amonitas, os do monte de Seir. Vem um grande exército inumerável. O que Josafá faz? Josafá reúne o povo em oração, e ele começa a orar, começa a buscar o Senhor. Deus levanta um homem por nome de Jaziel na congregação, e diz Josafá: nessa peleja não tereis que pelejar, estai quieto e veja o livramento que o Senhor vos fará. Mas o que me chama a atenção é que Josafá não manda os soldados se prepararem para a guerra. Josafá não chama o flecheiro, não chama os homens de escudo que estão com a lança, não. Quem ele chama, pastor Rafael? Chama os levitas.
chama os cantores, aleluia. E a Bíblia diz que quando os cantores começaram a cantar em som de louvor, a Bíblia diz que Deus confundiu o inimigo. Eles começaram a olhar um para o outro e começar a se confundir por causa do louvor que Josafá mandou entoar. Aí se cumpre o que está escrito em Isaías capítulo 43, versículo 11: eis que envergonhados e confundidos serão todos aqueles que se levantarem contra ti, tornar-se-ão em nada, e os que contenderem contigo perecerão. Pastor Rafael, onde você está querendo chegar? Que independentemente de qualquer situação, não deixe de louvar e não deixe de adorar, porque enquanto você louva tem terremoto, enquanto você louva o espírito de Saul sai, enquanto você louva como Josafá mandou os levitas, os cantores cantar, enquanto eles cantavam, o inimigo ficava confundido. Então que nessa noite você venha receber essa palavra e venha entender. Não deixa nada te calar, independente da situação. Louve e cante, porque Deus procura os verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Que Deus vos abençoe.